Amém, amados? Glória a Deus, né? Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Quem veio mesmo cansado, diga amém. Que Deus possa renovar as nossas forças em nome de Jesus. É por isso que estamos aqui, amém? Porque nós cremos, amados, em um Deus que Ele é poderoso. Este lugar é um lugar que nós chegamos cansados, que nós chegamos sobrecarregados e o Senhor, Ele nos alivia. Esse lugar é um lugar que nós chegamos doentes, que nós chegamos perebentos, e o Senhor nos cura, e o Senhor nos limpa. Esse é um lugar que nós chegamos cheio de pecados, que nós chegamos errados, e o Senhor nos perdoa, como diz em 1 João 7. Este é o lugar, essa é a hora, este é o momento, essa é a situação que o Senhor preparou para nos abençoar, preparou um lugar e um momento de adoração para nós estarmos juntos, amém? Amém, amados? Então nós estamos aqui por um propósito, e esse propósito é adorar o Senhor, é servir ao Senhor, é receber uma palavra do Senhor. Meu Deus, eu preciso entender algo, eu quero sair da minha casa com um objetivo, eu quero sair da minha casa com um propósito, eu vou porque eu quero ouvir a Tua palavra, eu vou porque eu quero te servir, eu quero te adorar. E é por isso que estamos aqui hoje. Amém, amados? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos. Aleluias. Deus é poderoso. Romanos 8:31. Romanos 8:31. Romanos 8:31. Quem abriu, diga amém. 8, verso 31. Aleluias. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, só o verso 31, a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, amados? Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós queremos declarar que Tu és poderoso, que Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Ó Deus, Tu és um Deus poderoso e o Senhor não falha. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Quem está feliz aí por estar aqui? Aleluias. Queridos, esse é um versículo que nós ouvimos muito aqui, no nosso meio, no meio evangélico. É um versículo que nós ouvimos muito, porque às vezes até em frase de para-choque de caminhão, em blue, em camisa, escrito em casas, você já vê, a gente vê muito isso. Se Deus é comigo, quem será contra mim, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas esse versículo, ele nos fala muito, ele nos diz muito sobre aquele que nos amou, aquele que nos ama, aquele que nos amou de uma maneira tão sobrenatural, que Ele entregou o Seu próprio Filho para que morresse na cruz por nós, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu te pergunto, que amor é esse? Que amor é esse? É um amor sobrenatural. Talvez outras pessoas já teriam desistido, nossos familiares já teriam desistido de nós, nossos amigos, e muitos ficaram para trás, né, pastor? E muitos ficaram para trás. Muitas pessoas que amávamos nos abandonou, nos deixou.
E a nossa caminhada com Cristo, a nossa vida, ela é assim. E as pessoas, elas costumam a nos deixar, a nos abandonar na primeira falha, ou nas falhas que nós temos. Mas a nossa vida com Deus é sobrenatural. É um preço que não é um preço comum. Foi um preço que não foi um preço que foi pago com alguns dólares ou com algum investimento na bolsa de valor. É um preço que foi pago por sangue. Por sangue, por sangue. E Jesus pagou um preço por nós. Amor sobrenatural. Quando Paulo escreve essa carta aos romanos, por que romanos? Porque essa carta era para a igreja de Roma. E Paulo ia visitá-los. E antes de visitar, ele enviou essa carta para que amolecessem o coração daquelas pessoas ou daquela igreja, para que o recebessem de uma forma mais adequada. E assim ele escreveu essa carta aos romanos. E essa carta que Paulo escreveu é muito interessante, porque ele traz, nesse capítulo principalmente, a verdade sobre quem Deus é em nossa vida. E que existe uma certeza inabalável que nós temos, que é a certeza de que Deus está conosco. Amém? Quem já passou por alguma provação, por algum deserto aqui? Quem já passou por algum deserto, por alguma provação ou por alguma luta? Quem já passou? Essa é a vida do cristão. Amados, todos nós já passamos. E quando Paulo escreve isso aos romanos, ele escreve encorajando e dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é uma frase clichê. Isso não é uma frase dita só em para-choque de caminhão. Isso não é uma frase escrita em nenhum muro de algum bar que você viu por aí, ou de alguma casa que você viu. Não é só uma frase jogada ao vento. Essa frase, ela é tão importante, esse versículo, ele é tão importante nas nossas vidas, que ele expressa, através da vida de Paulo para os romanos, o amor incondicional de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meus amados? A pergunta de Paulo lá não é uma dúvida, ela é uma afirmação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma pergunta só, ele está perguntando e afirmando. Porque quando ele pergunta se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo assim: ei, sabe a luta que você está passando? Sabe a situação que você está enfrentando? Deus é contigo. Se Ele é em nosso favor, quem vai lutar contra nós? Quem há de se levantar contra a nossa vida? Quem há de se voltar contra nós? Então eu te pergunto nessa noite, meu amado, qual é a situação ou qual é a luta que é maior do que o Deus Todo-Poderoso dos exércitos que vem em favor da minha e da sua vida? Para onde nós vamos? Para onde nós vamos se onde nós formos Deus está? Para onde nós vamos colocar o nosso coração se para onde nós formos Deus está? A presença, diga para o teu irmão, a presença de Deus, diga, a presença de Deus é a nossa maior segurança. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 33, verso 15.
Deus está do lado do seu povo, nada pode derrotar. Êxodo 33, verso 14. 33, 14 diz: Disse, pois, irá. Moisés não quis seguir sem a presença de Deus, amados. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. A presença de Deus é a nossa maior segurança. Amados, quando Deus está do nosso lado, nada pode nos atingir. Nada pode nos atingir. No verso 14 de Êxodo, a presença do Senhor estava sobre a vida de Moisés. E Moisés não queria apartar dela. Querido, onde está o nosso coração? Onde nós podemos colocar o nosso coração? Para onde nós formos, a presença do Senhor, ela se faz presente, ela está conosco. Para onde nós formos, não importa onde nós estivermos, a presença do Senhor, ela estará. Juízes 1:5, Josué 1:5. Josué 1:5. Em Deus nós temos segurança. Quem abriu, diga amém. Não te deixarei e não te desampararei. Amém? O que Deus está dizendo? Não te deixarei e não te... Conseguem ver essa parte do versículo? Não te deixarei e nem te desampararei, ou abandonarei. Tem algumas versões que está abandonar, né? Não te deixarei, que é a mesma coisa, a palavra sinônimo de desamparar, abandonar. Amém, amados? A presença do Senhor não nos abandona. Então, para onde nós estamos deslocando o nosso coração? Para onde nós estamos colocando o nosso coração? A presença do Senhor, ela se faz em nossas vidas, em nosso coração. Então, para onde nós vamos colocar o nosso caminho? Para onde nós vamos prosseguir, se Deus está conosco? Nós louvamos uma música aqui, o pastor Valdemar louvou uma música que diz assim: a tua presença, falhou aqui a memória, mas fala sobre a presença. Se eu já provei, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. A presença do Senhor, o poder de Deus é tão importante nas nossas vidas. O preço que o Senhor pagou pelo nosso coração, pelas nossas vidas, pela nossa alma foi tão grande que nós provamos de um amor incondicional. E para onde nós formos, o nosso coração, ele vai se voltar para o Senhor. Então você pode estar desgarrado, você pode estar triste, abalado, desamparado pelos homens. Você pode até achar que Deus te abandonou, mas Ele não abandonou o teu coração. Quem já esteve longe, afastado, distante, e entendeu, viu o Senhor falando contigo,
através de detalhes, de situações, e você disse assim: Deus, eu sei que é o Senhor. Quem já esteve desgarrado aí e prestou atenção no quanto Deus te ama e entendeu isso? Então Deus prestou atenção nisso? Não foi verdade? Nos detalhes Deus se faz presente. Deus se faz presente nos detalhes. Eu sempre conto algumas situações, brinco às vezes, que nem desviar eu conseguia desviar. Porque eu queria desviar e não pude. Porque não é que é bom desviar, mas eu quis na minha juventude. Que já não se revoltou na juventude, né, pastor? E eu me revoltei na minha juventude. Eu disse: eu vou desviar. E eu não consegui, porque a presença do Senhor, o poder de Deus foi tão grande que Deus disse assim: volta, pode voltar, você não vai desviar, não vai para lugar nenhum. E eu estava longe, com uma outra cidadezinha pequena, com um rapaz, e a gente falou: não, a gente vai sair daqui, vai tocar o terror. Não quero saber mais de igreja não, bora desviar, esbagaçar tudo, bora. E quando a gente chegou e foi subir, a gente falou assim: moço, que hotel bonito. E saiu o homem todo gravatado de lá, dizendo que era um conferencista. Estava tendo uma cruzada naquela cidade. E aquele homem saiu de dentro do hotel com um terno bonito, uma gravata. E ele chamou a gente, gritou. E aí eu falei assim: ei, vocês. Eu falei assim: vai lá. Ele disse: não, vai você. Eu falei, ficou um falando com o outro. Eu falei assim: ele não é mais homem que a gente, então bora ver o que é, né? E fui. E meu colega ficou com medo, ficou lá atrás. Eu falei: qualquer coisa você corre, chama a polícia lá. E aí a gente foi. E quando a gente voltou, quando eu cheguei perto, ele disse assim: eu não quero nem saber. Ele me deu uma bronca: eu não quero nem saber, vou te perguntar aqui. E eu não vou nem te perguntar aqui, porque eu sei que você é evangélico, você é crente, você é cristão. E o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você volte depressa. Deus está te dando uma oportunidade. Volte de onde você veio. Esse lugar não é para você estar. Aí eu saí, voltei, falei: mas Deus, nem desviar eu posso. E a gente voltou, foi embora e pegou o ônibus de novo, voltou para a nossa cidade. E Deus, Ele sempre cuida de nós. Ele sempre cuida de nós. Então, o que iria acontecer? Então, amados, preste atenção nos detalhes. E preste atenção que muitas das vezes você pensa que está longe, você pensa que está descuidado, você pensa que está afastado, você pensa que está sem estar perto de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está cuidando de você. Ele é contigo, Ele é comigo. Ele está cuidando de cada situação. Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. E muitas vezes nós nos encontramos dessa forma, desatentos, paralisados por alguma situação que nos foi dito, por um erro. E Deus nos diz nesta noite que Ele é em favor da nossa vida. E parece ser uma palavra comum, como eu disse, que nós vimos muito ela, mas eu quero dizer que não é. Não é. E Deus, Ele fala conosco através da tua palavra, não por X ou por Y, porque nós somos só uma conexão, nós somos apenas um canal de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é falada, ela é dita por quem Ele quer, ou quem Ele quiser usar. Mas a palavra do Senhor, Ele está nos dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, podem até querer paralisar,
os planos do Senhor na tua vida, os propósitos do Senhor. Mas Deus diz para ti nesta noite, que os planos dele, os propósitos dele na tua vida, não vão ser encerrados pela palavra do homem. Os propósitos do Senhor não vão ser sucumbidos no deserto que você se encontra. Os projetos do Senhor não se encerraram na tua vida. Os projetos do Senhor não se encerraram na tua vida. Quem pode se levantar contra a minha vida e a tua vida? E eu digo, não é sobre pessoas, eu digo sobre potestades. Porque Deus é em favor da nossa vida e Satanás, ele está usando, não são aquelas pessoas, é Satanás usando elas. É o inimigo da nossa alma, são as potestades que nós lutamos, como diz em Efésios 6. Então, preste atenção. Deus tem um projeto para a tua vida, e esse projeto ele não se encerra. As palavras do Senhor não se encerram. Ele é em nosso favor. Deus trabalha em nosso favor e Ele tem as formas dele de trabalhar. Deus vem ao nosso encontro, ao nosso favor, Ele é por nós e Ele tem as formas dele de trabalhar, meu amado. Não é no meu tempo, no seu tempo, mas é no tempo do Senhor. Deus vai trazer tudo à luz, trazer tudo à forma com que Ele quer que seja, não que nós queremos. Então nós queremos que aquelas circunstâncias sejam feitas como nós desejamos. Eu quero que aquele projeto seja feito como eu quero, mas não é como nós queremos. Quantas e quantas coisas que me foram prometidas quando eu era criança, que vieram se cumprir 30, 25 anos depois. 20, 15, 10 anos depois. Como tem projetos e promessas e propósitos que se cumpriram com dias, com horas. Então Deus é o Senhor do tempo. E se Ele está dizendo que Ele é em nosso favor, por que nós vamos temer? Por que nós vamos voltar atrás ou querer desesperar? Por que nós vamos olhar para aquilo que nós passamos? Porque eu era assim, eu fazia, eu quero voltar, eu quero regredir. E Deus diz para nós nessa noite, não é para olhar para trás ou voltar atrás. Essa é a palavra do Senhor para ti e para a minha vida. Nós não vamos regredir, nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos voltar ao velho homem, às velhas práticas. Nós não vamos desistir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você disse: Deus, o Senhor é comigo de verdade? O Senhor é comigo mesmo? O que está acontecendo? O Senhor vai agir nesta causa. Aleluias. Isso foi dito sábado às 16 horas e 35 minutos e 53 segundos. Mas Deus diz para ti nesta noite: eu me levanto, eu te fortaleço, e eu sou contigo, porque a minha palavra está dizendo: eu sou contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluias. Amém, amados? Queridos, a vitória em Cristo é garantida. Romanos 8, 37.
A vitória em Cristo é garantida. Passou um tempo, Deus prometeu. Será que vai acontecer? Quantas dúvidas, quantas interrogações. E Deus diz assim: em todas estas coisas, Romanos 8,37, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A vitória em Cristo é garantida. Por que temer, se a vitória já é nossa? Amém? Ser vitorioso não significa que nós não vamos ter batalha. Crer que nós somos vitoriosos não significa que nós não vamos ter batalha. Mas significa que nós vamos vencer no meio delas. Significa que Deus vai te estender a mão e vai te tirar do meio daquela cisterna, daquele buraco que você se encontra. Aleluias. Crer que você é vitorioso. Eu estou em Cristo, eu creio, mas eu não vou ter batalhas. Vai batalhar. Nós vamos batalhar. E vamos ter certeza absoluta, que nós vamos ter vitória, triunfo. Nós vamos vencer no meio dessas batalhas, amém? Davi saía para a guerra assim, com o coração derrotado? Davi saía para alguma guerra com o coração derrotado? Então por que nós vamos nos sentir derrotados? Estar no meio de uma batalha com o coração já derrotado é reconhecer que Satanás é maior do que Jesus. Estar no meio de uma batalha com o coração derrotado é reconhecer que o poder de Deus é fraco. Você pode até estar abalado, desestruturado, atingido, caído, prostrado, sem força, esmagado, com o coração amargo, triste. Mas de uma coisa tenha certeza: o inimigo se levanta, mas não prevalece. Amém? Abra a sua Bíblia em Isaías 54:17. Isaías 54:17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O inimigo se levanta, mas não prevalece. Amém, meus amados? A vitória é nossa em Cristo Jesus. Aleluias. O amor de Deus é a nossa maior segurança. O amor de Deus é a nossa maior segurança. Deus não poupou o seu próprio filho e o entregou por nós, como diz em João 3,16. Nada pode nos separar do amor de Deus.
O amor de Deus é a nossa maior prova de segurança. Deus nos ama tanto. Deixe sua Bíblia aberta em Romanos 8, nós já vamos encerrar. Romanos 8, 38. O amor de Deus é tão grande pelas nossas vidas. E para encerrar, para nós entendermos que se Deus é por nós, quem será contra nós? O amor de Deus é a nossa maior prova de segurança. Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38. 8, 38 e 39. Romanos 8, 38, 39, que diz assim. Aleluias. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou repetir. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Peu. Amados, feche teus olhos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos separar do amor de Deus? Aleluias. Você crê que Deus é por nós? Quem crê, diga amém. Feche teus olhos. Nada vai me separar. Aleluia. Vamos orar. Mesmo se eu me abalar, ora ao Senhor. Teu amor Nada nos não separa do Senhor. falhar. Aleluia. Ele é em favor do meu coração, do seu coração. Foi um preço tão grande que foi pago por Mesmo nós. sem merecer, Verso 38 a diz: graça se derrama feche teus sobre olhos. mim. Separe esse Teu momento para falar com o Senhor. amor não falhar. Porque estou certo de que nem a morte, aleluias, nem a vida, nem os anjos, Tu és o nem as mesmo potestades, pra sempre. nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Pode orar, amados. Nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Se Senhor. o mar se enfurecer, Aleluias. eu não tenho Pode orar, querido, aleluias. temer. Não se preocupe, só ore. Me amas, teu amor não falhar. Teu amor não falhar. Nada pode nos separar do teu amor, aleluias. É o Senhor que estabelece reinos, Pai, aleluias. O vento é forte, É o Senhor que está sobre cada decisão. Tua presença É o Senhor que está sobre cada decisão. Teu amor não falhar. Deus, eu não quero voltar, Pai, aleluias. Difícil Nada é o pode nos caminhar. separar, aleluias. Nunca pensei que eu fosse Nada pode nos separar do amor de mas Deus, teu amados. amor não falhar. Nada, nada. Nada pode separar você dos projetos do Senhor. Tu és Nada o pode mesmo abalar a pra estrutura do que Deus tem para você. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, Oh, aleluias! porque eu sei que me amas. Toma o nosso coração, Teu Deus. amor não falha. Toma o nosso coração, porque às vezes a gente fraqueja, Pai. Amor não falha. Ó Deus, toma o nosso coração, porque às vezes a gente olha, Deus, em nome de Jesus, e acha que não vai passar essa tempestade, Deus. Fazes que tudo Nos perdoa, Pai, em nome de para Jesus. o meu bem. Mas é o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nos pega pela mão. É o Senhor que nos amou. É o Senhor que não nos abandona. É o Senhor que determina todas as coisas. Para o meu bem. É o Senhor que vem em nosso favor, aleluias.